Oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, assim, não tem muito como a gente esperar mais muito tempo, não, porque senão a gente não vai conseguir concluir. Então, hoje a gente vai começar aquela discussão que eu falei com vocês, né, de mostrar as aplicações, mostrar projetos de pesquisa, mostrar direções de pesquisa onde a gente pode ir, né, com o IoT. E a primeira questão, a direção que eu vou mostrar a partir principalmente nesse final, é a fusão de dados. Fusão de dados, ela é um ramo de pesquisa para tomada de direção, tomada de decisão, é utilizado em diversos campos, né, da IoT, né, e vai desembocar em uma das outras coisas que eu vou falar mais para frente, que é a decisão, que é o aprendizado de máquina embarcado. Né? Então, é um campo de pesquisa que eu tenho atuado nos últimos, 10 anos, né? Então tem bastante coisa. Né? A motivação por trás da fusão de dados vem, né? Não sei se vocês já leram o livro do Leonardo Bloodnoy, O Andar do Bêbado, né? Olha que interessante essa frase do livro, né? Esse trecho do livro. Alguns anos atrás, um homem ganhou na loteria esportiva espanhola com um bilhete com o número 48. Orgulhoso do seu feito, né? Tanto quanto ganhar na loteria é um feito, ele revelou a teoria que o levou à fortuna. Sonhei com o número 7 por 7 noites consecutivas. E 7 vezes 7 é 48. Quem tiver o domínio sobre tabuada, né, sobre aritmética, pode achar graça nesse erro, mas a ideia que a gente lida com fusão de dados é que todos nós criamos um olhar sobre o mundo e a gente emprega esse olhar para filtrar e processar novas percepções, extraindo o significado do oceano de dados que nos inunda diariamente. Cometer os erros que ainda menos óbvios são tão significativos quanto esse. Qual é a ideia disso aqui e por que isso está ligado com fusão de dados? A ideia é o seguinte, o ser humano, né, e por consequência as nossas ciências, elas são procuradoras de padrões. O que a gente faz na nossa ciência atualmente é buscar padrões em dados, né? Buscar padrões dentro de cenários. As redes de sensores não são diferentes. A gente coleta informações do ambiente, a gente coleta informações do universo e tenta mapear elas dentro de alguma coisa usando um conjunto de técnicas. Então, dentro dessas técnicas vem a fusão. Então, a fusão de dados, o texto que eu tirei da Wikipedia, é a combinação de dados coletados de diversas fontes, tais que essa informação resultante seja de alguma forma melhor do que seria possível com as fontes individualmente. E se vocês pararem para pensar de forma bastante aberta, cara, isso quer dizer qualquer coisa, né? Se eu pegar um if, isso já é fusão de dados. De certa forma, sim. Né? Não, então, a fusão de dados ele diz mais respeito à combinação e transformação dessas fontes do que propriamente ao dado em si ou aos processos. Né? Então, machine learning pode estar dentro de fusão de dados? Pode estar dentro de fusão de dados. Aprendizado estatístico pode estar? Pode estar. Filtros? Pode estar. Desde que o resultante seja uma variação cujo dado é melhor. Onde melhor vai ser mais acurado, mais completo ou mais confiável. Né? Então, essa decisão é bastante importante. E se a gente passa a ver a fusão de dados como um elemento, né, que é importante dentro das redes IoT, né, como um elemento, né, que é relevante dentro do cenário que a gente está atuando, se a gente vê as redes IoTs como uma rede de grandes provedores de dados, como grandes provedores de dados, né? Tipo assim, passa a ser bastante interessante. Então, no caso da taxonomia, né, se a gente pensa essa grande área, né, vão ter áreas bastante interessantes, né, onde uma delas, em particular, é a fusão de sensores, essa sensor fusion, né, que, a priori, parece que é exatamente o que a gente quer. Né? Mas não é exatamente isso. Então, eu vou passar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas para a gente falar. Tem a fusão de dados ou informação, que é justamente a coleta de grandes volumes de dados
para a tomada e transformação dessa informação no longo prazo, a integração de sensores, onde eu vou, né, pegar sensores de naturezas diferentes para tomada de decisão, né? Aí, quando eu pego essa fusão de dados e a integração de sensores, eu chego na Sensor Fusion, e essa Sensor Fusion tem um caráter um pouco mais um pouco mais aberto do que isso, né? Um caráter um pouco mais Dá um instantinho, pessoal. Cara, isso vai dar dor de cabeça. Um pouco mais aberto do que isso, né? Porque, na verdade, eu posso estar falando de sensores tanto de uma rede de IoT, quanto de sensores, por exemplo, de um robô, quanto eu posso estar falando de sensores de um avião, como eu posso estar falando de sensores analógicos, e um outro campo que é o Data Aggregation. Ou seja, eu vou pegar volumes de dados e vou tentar resumir eles, né? Isso pode servir tanto para Big Data quanto surge para IoT. Então, na verdade, a fusão para IoT, ela vai estar nessa interseção aqui, né? Onde você vai ter a integração de sensores, você vai querer agregar os dados para transformar menos dados, você vai fundir esses sensores, né, para tomada de decisão, e aqui vai ter. E dentro dessa área aqui, você vai ter o subcampo, que é o aprendizado de máquina. Então, a Fusion, que é uma conferência gigantesca, né, é uma das maiores conferências que eu já tive o prazer de estar, é uma conferência super tradicional, já tem quase 30 edições, né, vocês vão ver todo tipo de problema associado lá dentro. Vocês vão ver IoT, vocês vão ver finanças, vocês vão ver robôs, vocês vão ver radares. Então, todos esses problemas vão estar associados dentro dessa grande área que é fusão de dados. Dentro dessa conferência, a área que eu cuido eu sou host de uma sessão especial, que é uma sessão para Indústria 4.0. Né, onde a gente tem, né, essa discussão sobre hiperinteligência, sobre algumas coisas, e que a gente vai falar hoje são sobre as questões de indústria 4.0. Então, dentro de IoT, a fusão, né, a gente vai utilizar muito para fazer, num primeiro momento, um processamento local, para reduzir o número de transmissões e diminuir o consumo de energia. É muito interessante, porque eu estou orientando um projeto final de um cara brilhante, de um rapaz brilhante, e ele está trabalhando num cenário de agricultura. E aí a gente fez uma solução muito legal de estufa inteligente, né, para um cenário um pouco mais amplo. A gente estava usando um determinado modelo de sensor e falou, Cláudio, a bateria está indo muito rápido. Eu falei, como é que você está coletando? Eu estou coletando a cada 30 minutos, eu coleto por 2 minutos. Aí eu falei, cara, isso é muito, né? Porque se você pensa que a cada 30 minutos você está coletando 2 minutos, então, por hora, você está coletando 4 minutos, vezes 24, você está coletando 96 minutos por dia, o que dá por volta a cada dia 1h30. Poxa, Claudio, isso é muito? Cara, a priori não, mas se você está numa bateria muito limitada, pode ser. Eu falei, quanto você precisa para tomar essa decisão? Então, essa é a primeira questão, é o questionamento que eu faço para todo aluno meu que vai lidar com fusão de dados, que é o seguinte, quanto tempo eu preciso para tomar uma decisão? Quantos dados eu preciso para tomar uma decisão? Qual é o intervalo mínimo de coleta que eu vou precisar para tomar uma decisão? Então, na verdade, essas são considerações que levam o seguinte, a gente chegou à conclusão que, no final das contas, ele podia ligar os sensores deles por 15 segundos, coletar 30 amostras, e fazer isso a cada 4 horas. Então, ele sai de 96 minutos por dia para ligar a cada 4 horas a 45 segundos por dia. Então, o tempo de vida já ampliou 60 vezes. Então, olha como muda a natureza da informação. Não, mais do que isso, 120 vezes. Então, algo para ele que estava durando algumas horas passou a durar alguns meses. Então, e assim, isso mesmo porque a gente ainda não está tunando a própria operação. Pode ser que existam coisas
que a gente possa fazer para tunar. Mais do que isso, se você pensa na rede de IoT como uma rede de infraestrutura, diferentes aplicações podem usar a mesma unidade de sensoriamento. Então, por que eu sensoriaria 2 vezes uma coisa se eu posso compartilhar essas aplicações? E aí você vai dizer para mim, Cláudio, mas pô, isso aí é meio burrice, né? Eu falei, por quê? Porque eu posso só sensoriar e tomar decisão fora da rede. A gente já viu que isso não é sempre possível. Ou que não é sempre desejado. Então, se eu compartilho essa infraestrutura, será que eu consigo trabalhar com isso uma única vez? E aí vem alguns paradigmas como a clusterização, que a gente deve falar na próxima aula, ou nas próximas aulas. Não é desejável que esses dados vão ser coletados por várias aplicações, como eu falo, incêndio e ar-condicionado não precisam de 2 coletas de temperatura, mas tem restrições que eu preciso ter, né? Eu tenho que tomar cuidado com a perda de semântica. O que quer dizer a perda de semântica? Né? Eu não posso perder o significado da minha informação. Como assim? Né? Por exemplo, o que um sensor coleta? O sensor coleta uma unidade física. Né? Que unidade física é essa? Seja a vibração, seja a agitação das moléculas, que a gente traduz isso como calor, que a gente traduz isso como perda de energia, que a gente traduz isso como dano, né? Que a gente traduz isso como alguma outra coisa, né? Essa perda, quando a gente toma a decisão, por exemplo, que essa variação molecular, que essa vibração das moléculas, que essa agitação significa calor, isso já é uma decisão. Então a gente já saiu de um determinado nível de abstração para outro. Quando a gente toma a decisão que essa unidade quer dizer 15 graus, isso já é uma baita de uma abstração. Porque a gente teve que decidir a unidade, teve que decidir a escala, teve que decidir o que isso significa. Quando a gente sai disso para decidir que 15 graus é frio, isso já é um nível de abstração extremamente alto, porque o que é ser frio? 15 graus não é frio para um freezer, mas é frio para um ar-condicionado. Então, essa relação do que o dado significa, ela é muito dependente do contexto e muito dependente da aplicação. Se você pega o caso aqui do Rio de Janeiro, 20 graus já vai ser frio. Se você pega o caso lá do Canadá, 20 graus não é frio, né? Não é, assim, muito fora da realidade. Então, essas são naturezas muito diferentes. Se você vai para um exemplo mais simples, né? Tem alguns estudos que mostram que a temperatura ideal para o corpo masculino e feminino varia. Para o feminino seria de 23 a 25 e do masculino 21 a 23. Então você mantém o ar-condicionado no 23, que é ligeiramente desagradável para os dois. Então essas são considerações que são difíceis. Como é estar certo? E aí é o ponto fundamental de qualquer sistema de decisão, é o que é tomar uma decisão correta. Ou seja, e tomar uma decisão correta nada mais é do que você buscar um padrão que satisfaz uma determinada condição. Mas se essa condição é mutante, ou se essa condição ela é compartilhada, né? Como é que você vai manter essa acurácia desse dado? Como é que você mantém essa acurácia de decisão? Né? Se você pensa que esse dado ele varia em termos da aplicação, como tomar essa decisão? Né? E essa é uma consideração bastante importante, bastante relevante, né? Perder essa semântica é muito importante. E se você vai compartilhar isso com diversas aplicações, a chance de você perder essa semântica é muito grande. Porque, na verdade, essas aplicações podem estar sensoriando pedaços do ambiente diferentes, né? Que ou você vai marcar essa aplicação, por exemplo, uma estratégia muito simples, é a gente criar um ID de aplicação, estou colocando isso aqui no chat, onde você vai ter uma tupla ID e payload, ou seja, dado da coleta. Só que olha só, se você faz isso com um volume muito grande de dados, dependendo do tamanho desse ID, esse ID por si só, ele é um overhead. Então, como tomar essa decisão entre manter um overhead ou não? Basicamente, quem faz isso, por exemplo, é o TCP. Aí vocês podem dizer para mim, Cláudio, mas não é para isso que a gente está usando o TCP na rede 6LoWPAN? Talvez, sim. Mas aí você está representando a aplicação como um todo. E aí você pode estar tendo redundância. Então, tem estratégias de escalonamento que vão servir justamente para a gente tomar essa decisão, para a gente tentar verificar essa questão a nível do dado. Como a gente falou, a internet das coisas, já estão carecas de saber, vai ser a grande provedora de dados, né?
porque eu vou ter esses dispositivos a qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer coisa, coletando dados. Então, aqui, por exemplo, na minha casa, eu estou falando com vocês nesse exato momento, o ar-condicionado aqui da minha casa está ligado, ele está tentando melhorar a temperatura do ambiente, mas hoje, por exemplo, é um dia quente, e até essa decisão é uma decisão complexa, porque a mesma potência que eu coloco no ar-condicionado ao longo do dia, ela não tem a mesma variação. Ela não tem a mesma variação, ela não tem o mesmo efeito ao longo do dia, né? Então, parece bobagem, mas esses pequenos detalhes, eles fazem muita diferença, né? Esses pequenos detalhes fazem muita diferença, né? Então, será que eu tenho que variar a potência do meu ar-condicionado para eu manter a temperatura constante? O que é mais importante para mim? O consumo de energia, já que a gente, por exemplo, está na bandeira vermelha, e eu não quero saber nem quanto eu vou gastar de ar-condicionado esse mês, mas, ou então, o que é mais importante vai ser os dados que eu estou coletando, né? Essas são considerações muito relevantes. E aí o problema que a gente tem é como é que eu tomo decisões em tempo real? Né? A gente viu que naqueles 3 níveis que a gente tem, a gente pode jogar tudo para o machine learning lá na ponta, né, na nuvem, nem na edge, para você tomar a decisão, mas isso é tempo real? Né? Ou esse atraso é considerado? Né? Técnicas tradicionais de aprendizagem de máquina são muito difíceis delas serem aplicadas. A gente agora está começando essa questão de time machine learning embarcado, mas as estratégias mais tradicionais de machine learning embarcado, elas funcionam de uma forma bastante diferente. Você treina fora da rede e classifica dentro da rede. Isso quer dizer que se a sua rede varia com muita velocidade, essa técnica já não é mais adequada. Então, como você prevê dentro da rede? Como você pode prever o comportamento de aplicações? Isso é naturalmente difícil. Isso é naturalmente complicado. Então, a gente tem que traçar uma estratégia muito legal, né, desse trabalho. Interoperabilidade, né, como garantir que todo mundo vai falar a mesma língua. Como eu falei, são sensores diferentes, trabalhando de forma diferente. Na verdade, mesmo que eu tenha o mesmo sensor de um mesmo fabricante, quando ele lida com aplicações diferentes, ele vai tratar os dados de forma diferente. Né? Por exemplo, imagina que você está fazendo um sensor de incêndio. Bateu 60 graus, não adianta mais você ficar verificando a temperatura. Né? Qualquer coisa acima de 60 graus é um incêndio. Então, você já tem que ter alertado os bombeiros e ligado um atuador, que é um sprinkler. Então, ao mesmo tempo, se você está medindo, por exemplo, a saúde de uma máquina, a saúde de um motor, a saúde do teu computador, esses 60 graus já te fazem diferença. Integrar, né? Como é que eu vou fazer essas aplicações se ajudarem? Por exemplo, esse caso do próprio incêndio. Uma vez que o incêndio marcou 60 graus, o ar-condicionado não devia estar mais tentando, né, controlar a situação. Né? Ele devia ser desligado e ligar um exaustor para tirar a fumaça, né? Garantir a integridade das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, como é que, na verdade, será que eu posso fazer para que o ar-condicionado não mascare o efeito do incêndio? Então, essas são considerações que a gente tem que fazer com certa frequência e que elas são longe de serem triviais. E que você acaba tendo que pensar problema a problema. A gente propôs uma estratégia tentando transformar o comportamento, as regras de negócio da aplicação em paradigmas de lógica de primeira ordem. O que a gente viu é que a lógica de primeira ordem tem limitações para esse tipo de problema. Ao mesmo tempo, né, elas são muito práticas de serem implementadas. Então, como lidar com esse tipo de questão? Principalmente num cenário como esse que a gente já discutiu, das cidades com IoT, onde as aplicações, né, no primeiro momento, alguns casos são óbvios, como esse do incêndio do ar-condicionado, mas podem ter situações que não são óbvias. Né? Eu me lembro de um exemplo, né? Eu tenho lido bastante sobre estudos de casos de ciência de dados ao redor do mundo, né? E um deles falava sobre a criminalidade em Nova York dos anos 70. E, por incrível que pareça, uma das coisas que reduziu a criminalidade bastante foi a liberação do aborto. E isso é um estudo que eles fizeram lá em Nova York, dizendo o seguinte, que os cientistas na época não eram cientistas de dados, né, como a gente entende hoje em dia, era a galera pegando dados sobre uma determinada população, e eles descobriram, na verdade, assim, que muita da origem criminal vinha das famílias pobres, que tinham que sustentar
sustentar filhos pequenos, patati patatá, crianças indesejáveis, patati patatá, e tipo assim surgiu, né, a solução de liberar o aborto, e por incrível que pareça, isso reduziu a criminalidade bastante. E a gente fala muito do Rio de Janeiro é violento, Rio de Janeiro é violento. Nos anos 70 e 80, Nova York era uma cidade muito mais violenta do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, essas são coisas que a gente precisa estar lidando. Inclusive, por exemplo, autodiagnóstico de veículos, né? Será que isso não vai afetar os carros inteligentes? Como é que isso lida? A gente está trabalhando, tem um projeto que a gente está trabalhando agora, que é um projeto justamente onde a gente usa IoT para verificação de tráfego de futuro, né? Como lidar com veículos, como lidar com os motoristas, como verificar a saúde do motorista, entendeu? Então, o motorista é um problema de saúde pública, como lidar com esse tipo de situação? As respostas nem sempre são óbvias. E é isso que eu quero que também fique na cabeça de vocês. As respostas nem sempre são óbvias. Nesse cenário de indústria 4.0, a fusão de dados passa a ser um desses desencadeadores também, porque ele vai permear os avanços de AI e da robótica. E um professor da Flórida, né, na PyCon, a Pervasive Computing Conference, que é uma das conferências que eu tenho trabalhado também, o professor da, se não me engano, é Andy Wu, mas eu vou buscar, ele coloca que a fusão de dados seria o aprendizado de máquina a nível de sensor. Então, com a redução de preço e de tamanho dos sensores, o aumento da capacidade de processamento deles, mais todo esse conhecimento interdisciplinar que a gente vai ter dos robôs autônomos, dos sistemas integrados, do Big Data, então todos esses caras aqui, né, fortalecidos por essa questão de fusão de dados, você utilizando fusão de dados também para a segurança da informação, inclusive eu tenho alguns alunos que têm trabalhado nessa direção, você passa a ter um cenário muito mais amplo, um cenário muito mais interessante. Né? Ambientes inteligentes, onde a gente vai utilizar como exemplos as fazendas inteligentes, como esse menino que eu coloquei, esse é o caso de uma aluna minha de doutorado, Emanuele, isso aí foi feito no campus lá de Caxias, né? E aí esses dados de fusão, eles vão ser classificados. Existem diversos métodos, tem uma literatura bastante extensa sobre fusão de dados, né? Inclusive eu escrevi um capítulo de livro para a Escola Regional de Sistemas de Informação em 2019, que é a fusão de dados para ambientes inteligentes. Vocês vão poder encontrar esse capítulo nos anais da SBC, né? Anais da Sociedade Brasileira de Computação, e eu posso disponibilizar para vocês depois, onde a gente vai discutir a classificação, os métodos e os modelos de fusão de dados, né? Eu vou classificar a fusão quanto ao relacionamento, abstração ou input-output, né? Onde o relacionamento ele pode ser cooperativo, onde eu vou pegar dados de áreas diferentes, né? Para gerar, de fontes diferentes, para gerar um dado mais completo, caso do incêndio, onde eu posso ter um sensor químico e um sensor de temperatura redundante, onde eu vou ter diversos sensores de temperatura para chegar a uma determinada conclusão, e uma fusão complementar, onde eu vou pegar dados de diferentes regiões para ter uma visão mais completa de um mesmo relacionamento. O mais tradicional aqui, a sua técnica, ela tenha em algum nível um pouco desses três relacionamentos na análise de dados. Mas, por exemplo, um sensor que é redundante, uma coleta redundante, eu vou precisar fazer um tratamento para não mandar conjuntos de dados, né, que não fazem sentido para fora. Um sensor que é cooperativo é um sinal muito grande, uma fusão cooperativa é um sinal que eu quero mudar o nível semântico do meu dado, quero tomar um dado de maior nível. Uma fusão complementar é um sinal de que, na verdade, você precisa de um sistema de monitoramento um pouco maior. Então, pensar, né, o teu problema em termos dessa cooperação, redundância ou complementaridade é que vai te dar a visão de escopo do que você está fazendo. Isso é muito interessante. Isso realmente é muito interessante. Então, aqui, né, a informação, né, vindo de fontes diferentes. Se eu retiro um tipo de informação de fontes distintas, né, por exemplo, temperatura e química, eu tenho uma fusão complementar, cooperativa,
se ela, né, eu tenho fontes de um mesmo tipo de dado para somar um cenário maior, e redundante se eu tenho fontes de um mesmo tipo, né, mas só que eu quero garantir, né, a segurança disso. Então, esse é um exemplo muito interessante, né, sobre fusão de dados, muito que mostra esse tipo de problemática. Eu vou ter quanto ao nível de abstração, ou abstraction, né? E aí vem de um cara chamado Dazarat, né? O Dazarat, ele ainda é ativo. Para vocês terem noção, o Dazarat, ele é um cara que trabalha bastante com fusão de dados. Ele é, hoje, o que a gente chama de independent contractor. Ele é um cientista freelance, vamos dizer assim. E para vocês terem noção de como ele é um cara que atua em fusão de dados há muito tempo, o e-mail dele é datafusion@i3e.org. Ele é um cara brilhante. Uma vez eu quis trazer ele para uma conferência. Ele falou: Cláudio, eu não te cobro nada, eu só te cobro uma classe executiva. Aí eu falei: eita porra, me fudi. Mas aí tudo bem, faz parte do jogo, esse tipo de coisa acontece, né? Mas vamos nessa. Ele é um cara realmente brilhante, né? Mas tudo bem. Então, esses dados, eles vão dizer coisas diferentes. Por exemplo, nível de sinal, ou low level fusion, é quando eu coleto o dado do sensor ainda sem nenhum tipo de abstração sobre ele, né? Ou seja, eu estou coletando dado no nível físico. O nível de pixel é quando eu já estou querendo dar dimensionalidade ao meu dado, eu chamo essa difusão de meio nível, né? O nível de feature, eu já estou querendo dar o meu primeiro nível de semântica, então quando eu decido a escala, por exemplo, 15 graus Celsius, 15 graus Kelvin, 15 graus Fahrenheit, eu já estou querendo dizer isso. E símbolo, ou multilevel fusion, eu já estou querendo dizer o seguinte, que eu estou tomando uma decisão. Então, por exemplo, vibração, 15 graus e frio são transformações que aquele sinal físico tem ao longo do teu processo de coleta de dados, que vão representar as coisas que você quer lidar. Inclusive, em geral, os símbolos é o tipo de fusão que você vai ter quando você tem uma fusão que ela é complementar, né? Então, se eu estou pegando, por exemplo, uma baixa temperatura com baixa umidade, isso pode ser um sinal, por exemplo, que o ar-condicionado está ativo. Então, na verdade, esses tipos de que a gente chama de medições indiretas, onde a gente mede o ambiente para tirar conclusões sobre ele, são muito apoiadas em fusão de dados. Então, esses são cenários que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, para analisar, porque até mesmo nosso cenário decisório é um cenário poderoso, né, que a gente tem um pouco de preocupação. Quanto ao input e output, né, qual é o tipo de transformação? Eu posso fazer transformações onde eu simplesmente estou tentando validar a minha informação, onde entra o dado de um nível de abstração e sai dado de um outro, do mesmo nível, ou que eu faço transformações, né, do nível de abstração, que eu aumento o cenário semântico através desse. Então, por exemplo, eu posso fazer, entra dados do nível de pixel, sai dados do nível de pixel, né? Isso, o que a gente faz, né? O nível de sinal, por exemplo, entrou 15, tem 3 sensores saindo 15, eu vou dizer que saiu 15, fiz uma média, né? Então, algumas técnicas vão se encaixar dentro dessa relação de input e output, né? Quando a técnica tem essa relação, por exemplo, um filtro, né? Um filtro, na verdade, ele não modifica a qualidade do dado. Um filtro, em geral, o que ele vai fazer é extrair, né, padrões do dado para dar um valor um pouco maior. Então, um filtro inteligente é uma técnica, né? Você pode entrar dados e sair um feature, né? Se sensores diferentes coletam dados diferentes, por exemplo, 15, 16, 17, eu fazer uma média e dizer o seguinte: olha, a temperatura está por volta de 17 graus. Eu posso pegar esses 17 graus de vários sensores para sair uma média da temperatura, e eu posso pegar esses determinados sensores, essas temperaturas, e sair uma decisão sobre está frio ou está quente, esse tipo de decisão. E eu posso decidir. E eu posso pegar essas diferentes decisões, né, e tomar uma decisão maior, né? Essas salas todas estão frias, essa sala aqui está muito quente, isso talvez é um incêndio, vou ligar uma câmera para verificar. Então, né, são níveis diferentes de input que você vai ter que tomar dentro da tua aplicação, tá?
Por exemplo, esse aqui é um modelo que sai do próprio paper do Dazaret, que na verdade é um fluxograma de como as decisões são tomadas, né? Então aqui, se eu tenho um extrator de features locais, né, ou um extrator, eu vou fazer essa transformação, né, de dados para feature, né? Se eu tenho features associadas a decisores locais, eu vou ir para a decisão. Então, um extrator local, a nível do próprio sensor, em geral, eu estou fazendo data. Se eu estou pegando vários decisores, né, entre os sensores, eu estou provavelmente indo para a decision, né? Então, esses ciclos de vida ele é muito importante de vocês entenderem, porque pode ser que ao longo da tua aplicação IoT, você faça vários pequenos cenários de fusão, né, para aumentar a acurácia, ou para reduzir a transmissão, ou então para justamente realmente tomar uma decisão, né? Então, acompanhar o ciclo de vida da aplicação é uma forma diferente de pensar a aplicação, é o seguinte: o que eu coleto e o que eu quero que saia. E se a gente analisa dessa forma, é um pouco parecido com o que a gente faz com... Qual é o nome daquilo? Test Driven Development, onde você, na verdade, sabe os inputs e outputs esperados, né, e você vai construir o seu código em função disso. Então, se você sabe o que você quer que o seu sistema IoT faça, você consegue pensar ele a nível das decisões que ele vai tomar, das transformações que a informação vai fazer ao longo do tempo. E alguns métodos são muito famosos, né? E quando eu comecei a minha pesquisa, primeiro de tudo, a minha formação é em ciência da computação, tá? Mas durante o meu doutorado eu acabei estudando bastante estatística, né, para tomada de decisão. Eu acabei estudando bastante estatística para lidar com fusão de dados, né? Eu vim de uma área de redes cabeadas, a minha orientadora de doutorado, ela trabalhava com rede sem fio, ela me sugeriu esse tema, a gente acabou aceitando, né, achando muito interessante. E vocês têm que entender que quando eu comecei, os sensores existiam entre 8, alguma coisa que variava de 4 a 16K de RAM, mas era muito pouca memória para você trabalhar e não tinha muito mais memória ROM além disso. Então, quando a gente começou a trabalhar, não se discutia, por exemplo, você botar uma rede neural dentro de um sensor. E a discussão que vocês têm que fazer, que é bem importante, é assim, por que não? Porque nos anos 70 já existiam redes neurais e nos anos 70 as pessoas já estavam fazendo esse tipo de coisa. Por que você não estava fazendo esse tipo de coisa? E essa é uma discussão bastante razoável, bastante saudável. Na verdade, existia um trabalho sobre redes neurais dentro de sensores, mas o resultado desses trabalhos não parece feasible. Os resultados não são bons. Eu não coleto dados suficientes para que a rede neural seja razoável. A gente passou um tempo até que a gente mudou esse paradigma, né? O que os sensores faziam é o seguinte: coletavam dados da rede e jogavam para fora. A decisão dentro da rede não era feita com machine learning tradicional. Então a gente usava métodos de aprendizado estatístico como a inferência bayesiana, baseado, né, no teorema de Bayes, onde você teria a probabilidade de y dado x, né, ou seja, o que a gente chama de probabilidade posterior, né, seria o equivalente do x dado y, né, que é a probabilidade anterior, o p de y, né, a probabilidade de y ser verdadeira, né, e, por exemplo, né, qual a probabilidade, né, de que está tendo um incêndio, né, dado que a temperatura está maior do que tantos graus, do que de 50 graus. Então, a probabilidade de que 50 graus seja um incêndio, a probabilidade de haver um incêndio e a probabilidade de que está realmente 50 graus, que isso não é um erro, né? Então, essas somas, né, de elementos ao longo do tempo, né, se 50 graus é uma temperatura constante, pega, por exemplo, o asfalto de bambu durante o verão, vocês vão ter uma noção diferente do que é ou não um incêndio. Então, por que a probabilidade bayesiana é muito interessante? Porque conforme eu preciso só de 4 bits, né, 4 espaços de memória, né, para essas probabilidades. A probabilidade é uma conta simples, que é um princípio de contagem, né? Então eu posso fazer essa operação toda dentro de um único loop, gastando pouquíssima memória. Inclusive é muito fácil de fazer isso em assembly. Então a inferência bayesiana, ela é poderosa bastante, ela é adaptável bastante, ela só tem um problema. Eu preciso saber as probabilidades. Eu preciso ter uma massa, né, para eu começar tomando uma decisão, eu preciso de uma massa mínima de informação ou uma probabilidade já bem estabelecida. Se eu não tiver isso,
ela não é possível. Mas é muito fácil de implementar, né? Então, se você pega, por exemplo, até uma linguagem muito simples como MicroPython, a minha sugestão para vocês, tenta implementar uma inferência bayesiana no MicroPython. É ridiculamente simples. E aí entra um método, né, que é digamos, é uma generalização do espaço probabilístico, que é um dos meus métodos favoritos de trabalho, é o método de Dempster-Shaffer, né? E, inclusive, uma das maiores, assim, vergonhas que eu passei recente não, faz uns 10 anos, eu estava começando meu doutorado, veio um pesquisador da Austrália dar uma palestra para a gente, um cara brilhante, falando sobre esses métodos de fusão de dados, né? E eu falava, eu já tinha começado a estudar o método Dempster-Shaffer, eu chamava de Shaffer, né? E eu imaginei, pô, americano, né, sei lá, gringo. E na verdade o cara falou, não, o cara era tipo iraniano, uma coisa assim, e falava Shaffer, né? E eu falei, ah, tá. Então, na verdade, tirando piadas à parte, né, qual a ideia? A ideia é que eu tenho um espaço, né, de hipóteses, né? As hipóteses, o espaço de hipóteses vazio é vazio, e o espaço de hipóteses, né, reais é diferente de zero. Mas a soma de todas as hipóteses, né, da chance de todas as hipóteses acontecer, é 1. E eu vou ter 3 estados possíveis: a crença, a plausibilidade e a dúvida. Então, na verdade, a gente pode pensar que a crença é o verdadeiro, a dúvida é o falso e o plausível é uma zona cinza. Então, a crença é todos a soma dos espaços, né, de probabilidade da minha determinada ação, que são verdadeiros. A dúvida, né, é o inverso, né, da minha crença, né? Ou seja, a dúvida é tudo que não é crença, né? E a probabilidade e o plausível é tudo que não é dúvida. E aí vocês falam o seguinte, calma aí. Então o plausível é tipo um estado quântico, né? Porque se a crença é tudo que é verdadeiro, então a crença eu tenho certeza. A dúvida é tudo que não é verdadeiro. Então a dúvida deveria, né, encarar tudo que não é verdadeiro. Eu falei, tudo que não é verdadeiro, tudo que não está no seu espaço de hipótese. Como é que se o plausível é tudo que não é dúvida, o plausível tá a crença incluída? Não, o plausível vai ser a interseção entre o belief e a crença, ou esses espaços onde eu tenho alguma coisa associada. Tá? Então, na verdade, é um conjunto de estados que, na verdade, ele é ao mesmo tempo belief e dúvida. Tá? Então, assim, por exemplo, né, são situações onde, por exemplo, 50 graus é um incêndio, não sei em Bangu. Então, nota o seguinte, né? O que o Dempster-Shaffer está dizendo? O que é verdade é dependente do cenário onde você está aplicando. Uma hipótese, ela não é real. Uma hipótese, eu tenho um grau de crença associado. Então, uma hipótese, eu tenho uma probabilidade dela ser verdadeira? Não, porque o Dempster-Shaffer não é um método probabilístico. O Dempster-Shaffer é um método de crença. Ele só extrai valores dessa probabilidade, né? E a dúvida, na verdade, é o seguinte, assim, olha, eu não acredito que isso seja verdade, mas pode ser que isso tenha um grau. A complementaridade, né, que faltar entre a dúvida e a crença é a plausibilidade. Eu tenho um grau de plausibilidade e eu vou usar essa plausibilidade de forma malandra. Ou seja, eu vou somar ela à crença quando isso for razoável e eu vou somar a dúvida quando isso não for. É mais fácil, por exemplo, eu abaixar um ar-condicionado quando isso for um problema do que, basicamente, eu desligar uma usina nuclear. Então, o método Dempster-Shaffer diz o seguinte, olha, usa a plausibilidade a favor do teu contexto. E aí que vem um problema interessante. Análise do contexto. Entender como factualmente o seu problema é modelado. Quais são as restrições? Um problema médico é muito diferente de um problema da tua casa. Né? Ou então, como eu estava falando com esse mesmo aluno de projeto final da Estufa Inteligente ontem. Cara, é muito legal quando você imagina uma solução IoT, mas é muito interessante ver como uma solução IoT doméstica ela é intrinsecamente diferente de uma solução IoT para agricultura. Os requisitos são diferentes. Por exemplo, eu estava falando, você gastou $1 bilhão numa fábrica para construir os carros da Tesla. Você acha que nesse projeto os caras vão deixar que qualquer funcionário espalhe sensores aleatoriamente na fábrica? É claro que não, isso vai estar incluso no projeto. Esses sensores não vão depender da bateria. Esses sensores eles vão estar inseridos na matriz energética. Eles podem até ter uma bateria adicional,
né, para eles existirem independente de qualquer coisa. Mas esses sensores, eles não são, né, problematizados dentro da fábrica. Diferente, por exemplo, de uma aplicação para monitorar uma floresta densa, cuja entrada é difícil. Você pode fazer o que a gente chama de Smart Dust. Você vem com um avião e joga esses sensores. Esses sensores são basicamente dependentes de bateria. No caso da agricultura, é um pouco mais ordenado do que essa fazenda inteligente, mas muitas fazendas não têm um acesso direto à internet. Então você vai cobrir a tua fazenda de sensores, esses sensores com bateria, se tiver alguma alimentação, é uma alimentação solar, mas na verdade eles são muito mais dependentes da energia elétrica. Na tua casa tu vai pôr na tomada. Não tem conversa. Você vai pôr essa solução na tomada. Então, nota como o contexto muda, né? Claudio, no hospital? No hospital, provavelmente, você tem uma tomada, mas, ao mesmo tempo, você quer uma decisão muito mais rápida do que você precisa na sua casa. Muito mais rápida do que você precisa numa fazenda. Então, você vai ter, na verdade, vários níveis decisórios. Então, até a decisão muda. É isso que o Schaffer diz. Joga a plausibilidade de acordo. E uma das técnicas que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai ver, que a gente vai estudar, que é a lógica subjetiva, é um paradigma de lógica que bebe dessa abstração que o Schaffer deu e diz o seguinte: eu não tenho uma dúvida somente sobre a minha hipótese, eu tenho uma dúvida sobre a minha medição. Então, até a minha medição é algo que eu tenho que verificar antes de poder tomar uma decisão. Né? Imagina o seguinte: você tem um sistema de decisão, onde você tem vários sensores. A tua decisão é uma fusão redundante. Dois desses sensores começam a acusar um incêndio, ou seja, eu tenho um outlier. Eu investigo esse outlier, ou esse outlier é um erro. Como eu diferencio um erro a nível do software, um erro a nível do hardware, de uma situação anômala? Aí entra uma área que é muito interessante, que a gente também tem atuado bastante, que é o que a gente chama de anomaly detection. Como identificar uma anomalia? E essa anomalia pode ser várias coisas. Pode ser um evento não esperado acontecendo, como um incêndio. Ele pode ser um ataque de um ente malicioso, como por exemplo, um hacker. Ele pode ser, né, simplesmente um fator que você não está esperando. Né? Então, o método dentro do C-Schaffer é um dos métodos mais interessantes e ele também é muito simples de adaptar, porque também precisa só de 3 espaços de memória e 2 operações de soma. Né? Então, é muito simples de adaptar, é muito simples de implementar e a gente deveria estar podendo utilizar. Uma outra aplicação que é interessante é o que a gente chama de intervalo tolerante a falhas. Na verdade, eu coleto dados de todos os sensores e eu tento buscar, eu extraio os extremos, pensando o seguinte: tudo que tiver no extremo, ele é um problema. Né? O que tiver no extremo, provavelmente é uma falha, ou provavelmente não representa algo que eu deveria trabalhar. Dependendo do tipo de aplicação, isso é útil. Como eu falei, dependendo do tipo de aplicação, isso é problemático. Né? Como eu falei, como ele considera os dados com maior frequência, né, esse problema do incêndio é um problema muito sério, né? Porque na hora que nesse espaço só os sensores vermelhos estão detectando o incêndio. Então, na verdade, você pode estar mascarando um problema. E acho que essa é a grande questão. Se você não define muito bem o que significa estar certo, o que significa acertar, o teu problema, né, pode, assim, o teu problema pode não ser a técnica, o teu problema pode não ser o dado, o teu problema pode ser como você enxerga o problema. Não tem como você mapear o problema da decisão, o problema da visão do todo, sem você pensar, né, nesses cenários possíveis. Então, se você não mapeia essa transformação de informação ao longo do tempo, você pode incorrer nesse erro de você perder o dado em si. O filtro de média móvel, que é o filtro mais simples que tem, que na verdade é uma média variada por pesos, né, onde Z são os dados de entrada e X1 são os dados estimados, né, pelo método, né, ou seja, é a soma dos dados dividido pelo número de amostras, né, e, ou seja, é uma média. Essa média pode ser uma média ponderada, essa média pode ser uma média harmônica, mas o que vai mudar é esses elementos, né. Todos os dados são considerados de forma equitativa e ele é considerado o valor padrão, né, ou seja, como sistema de decisão feito com filtro de média móvel. Eu coleto dados de temperatura, dados de qualquer coisa, faço uma média móvel ou harmônica, dependendo do tipo do dado. Isso também é importante, né? Tem dados cujo crescimento é linear, uma média vai dar um resultado padrão,
dados cujo crescimento ele é exponencial, você dar uma média para eles não significa absolutamente nada. Inclusive, é introduzir erros. Você fazer média de potência, você fazer média de corrente, não faz sentido lógico. Você não faz média de decibel. Não faz sentido. Se você disser para mim que se você vai fazer média do logaritmo decibel para você ter uma noção da dimensionalidade, beleza, eu até entendo. Fazer média de decibel, média de vibração, fica ruim, não é bacana, não faz sentido dentro da natureza da informação. Mas dito isso e dadas essas precauções, o filtro de média móvel é uma medida extremamente interessante porque ele é um baseline, ou seja, um método bom de comparação com qualquer coisa que você vai fazer, porque ele é fácil de implementar, as implementações dele são abertas, e ele é um filtro muito simples, e é um dos primeiros filtros de decisão. Um filtro muito interessante, que a gente também vai ver mais para frente, são os filtros de Kalman. E o método abdutivo, ou a racionalização abdutiva, né? Que é o abductive reasoning. Se um fato B é observado, A é verdadeiro se ele explica B. Se nenhuma hipótese explica B melhor do que A provavelmente é correto. Ou seja, na verdade, eu tenho uma matriz de decisões. Por exemplo, observei que a temperatura está maior do que 50 graus. Se 5 é maior do que 50 graus, então isso explica se um incêndio está acontecendo, explicaria a temperatura maior do que 50 graus. Se nenhuma outra hipótese explica uma temperatura maior de 50 graus melhor do que um incêndio, então o incêndio provavelmente é correto. Então, na verdade, é um processo associativo. Você tem uma base de conhecimento que você vai associar ao teu processo decisório. Ou seja, qual é o problema disso? Aprender novos conhecimentos não é trivial. Preencher essa base de conhecimento é muito dependente do que a gente chama do especialista de domínio, ou seja, uma pessoa que conhece o problema profundamente. Mas é incrível como esse dado é bastante acurado, bastante preciso, porque ele é extremamente dependente desse nosso processo decisório, desse nosso processo de trabalho. E aí entram os modelos, né? Quais são os modelos de decisão? Como eu falei, o modelo da Zarat, ou o da Zarat, o modelo de decisão de fusão de dados da Zarat Data Fusion Model, ele trabalha esses níveis de medição, aqueles níveis de abstração, né, da transformação em vários níveis, né, e ele vai dizer que as fusões podem ser de baixo nível ou intermediárias, né? Uma fusão de baixo nível é que mantém os dados em nível de data, uma fusão de nível intermediário é que gera features para o meu sistema, e uma fusão de alto nível é chamado, né, de uma multilevel, uma high-level decision fusion. Vocês ainda vão ver a seguinte definição, que é a hard-level decision fusion. A hard-level é a que lida a nível de low-level e feature, e uma soft-level decision fusion, que é a que lida a nível de decisão, né? Essas são variações desse modelo. Ele é provavelmente hoje o segundo modelo mais importante. Ele é o que faz mais sentido quando você pensa em problemas de engenharia, tá? Não é o meu favorito, mas é um excelente modelo de você mapear as suas atividades. Por exemplo, a tese que eu falei para vocês do Olympus, do professor Igor Leão, do Cefet, ela se baseia no DFD para trabalhar com sensores virtuais. O modelo que eu mais gosto, na verdade, é uma variação desse modelo chamado de Frankel-Bedworth. O modelo Frankel-Bedworth vem dos anos 50, onde eu tenho 3 elementos. Né? Um ambiente de onde eu extraio dados, um estimador, que seria o equivalente aos dados, né, de low level, né? Ou seja, o estimador você pode pensar como um elemento sensor, um elemento controlador, que seria realmente o cara que vai tomar decisões e redirecionar os ambientes sensores. Né? Então, os sensores tomam dados e esse controlador ele toma decisão. Na prática, esse controlador ele pode ser um outro sensor de alto nível, né? Mas na ideia original, o Frankel-Bedworth ele foi feito para fazer o sensoriamento analógico. Então, por isso que eu tenho essa figura do controlador. A gente adapta para esse cenário de IoT. Mas o que é interessante desse modelo é que ele foi dar origem, né, a um modelo que a gente vai chamar como JDL, que a gente vai ver.
E aí você tem o Omnibus. O Omnibus é o ODA Loop que a gente vê em engenharia de software, né? O que é um Omnibus? Né? O Omnibus, ele pega tarefas e ele tenta ser um pouco mais simples, né? Olha só. Eu vou pegar aqui processamento de controle, né? Observar, ou seja, signal processing ou próprio sensing, que é observação. Isso me gera dados de sensores. Eu vou fazer o feature extraction ou pattern processing para fazer o feature fusion, a fusão de features para tomar uma decisão, né? Essa tomada de decisão, esse feature to decision, esse decision é chamado de soft decision fusion. Esse decision making, uma vez que eu tenho essa decisão, eu vou pegar essas várias decisões e vou processar, dado o contexto, né, para fazer o processo de decisão. Isso vai ser chamado de hard decision fusion. Uma vez que eu tenho essa decisão mais dura, eu vou fazer o que a gente chama de actuation. Eu vou atuar sobre o ambiente, eu vou gerar um controle. Isso pode ser usado em qualquer processo. É o ciclo que a gente usa no Kanban, é o ciclo que a gente usa em fábricas. Então, é uma adaptação desse ciclo, por isso que Omni, né, que seria um barramento universal do processo decisório, ele não é extremamente amplo, né, mas ele já consegue prover alguma relação interessante para a gente. O ODA Loop é uma variação do Omnibus, né? Observa, orienta, decide e atua. E aí entra o modelo JDL. O modelo do JDL, e vocês precisam entender uma coisa antes de verem o modelo JDL. O modelo JDL é o modelo mais sofisticado do processo de decisão, que ele diz que, na verdade, os dados existem independente do processo decisório, então que qualquer processo decisório é uma abstração humana, e que qualquer processo decisório ele poderia utilizar o mesmo barramento de dados, e é basicamente assim que eu trabalho. O JDL é um modelo que foi desenvolvido pelas Forças Armadas Americanas, pelas Air Force, né, pela aeronáutica americana, Forças Aéreas, sei lá, pela Air Force, né, tipo assim, então, inclusive essa Fusion é uma conferência que tem muita presença de empresas e do exército americano. A galera do exército americano tem umas universidades interessantes nos Estados Unidos, como a George Mason, que trabalha muito com fusão de dados. A Universidade de Göttingen, na Alemanha, também trabalha com fusão de dados. Inclusive, eu estou para contratar a galera de Göttingen, não é de hoje, eu estou com... Mas existe mais pessoas do que eu consigo lidar, né? Então, enfim, isso não vem ao caso, né? O que esse modelo diz? Existe um barramento de informação, que é essa minha coleta de dados pelos sensores, e, na verdade, a partir dessa coleta de dados dos sensores, eu vou pegar aquele ODA Loop e vou mapear em que eu chamo de Situation Levels. O que são esses Situation Levels? São níveis de extração, de fusão. Então, eu tenho um domínio de pré-processamento, que é justamente aquele domínio de Data In, Data Out. Eu tenho um domínio de refinamento de objetos, seria aquele equivalente, entram dados e sai features, onde eu vou transformar a minha leitura em algo aprazível. Eu tenho um nível de Situation Refinement, que é aquele nível, sai um feature, sai um decision, onde eu reconheço um ambiente para tomada de uma decisão simples. O nível do Threat Refinement, onde eu pego essas decisões e descubro um problema, e essa questão do threat, da ameaça, é justamente porque esse é um modelo, né, do exército. Ele foi pensado para radares, para você identificar um campo inimigo, e o Process Refinement, onde eu pego essas decisões e vou avaliar elas para ver se elas tomaram uma decisão correta, para eu incluir ou não uma nova regra. Então, esse é um modelo que já pensa que o próprio processo de fusão de dados, ele parte de um pressuposto de quê? Tentando ver aqui, de aprendizado por reforço, reinforcement learning. Ele aprende com as próprias decisões para uma melhor ou pior tomada de decisão. E só a partir daí que eu vou fazer a interação com os usuários finais, que eu vou fazer a interação com os seres humanos. Então, esse processo faz parte. O JDL, né, é provavelmente o modelo de fusão de dados com maior capacidade de adaptação, com a maior capacidade, né, de extensão, e é o modelo mais utilizado quando a gente quer mapear aplicações dentro de diferentes níveis. Eita! Como eu falei, implementar esses modelos de fusão de dados, isso não é difícil, não, mas você vai ter restrições de
espaço, né? Então a gente mostrou algumas plataformas. Eu tentei algumas coisas no Arduino, vocês vão ver algumas coisas sendo feitas em MicroPython, né? Tem uma galera que tem implementado fusão de dados com MicroPython, né? O Raspberry Pi está escrito errado aqui, mas o Raspberry Pi, na verdade, ele é um computador, então não tem muitas coisas, né? E é o que eu sempre falo, tem muitas poucas plataformas nacionais. Então, em termos de hardware, isso é uma oportunidade, mas em termos de software, isso também é uma oportunidade. O Brasil é um cenário muito rico, é um cenário muito dependente de soluções tecnológicas que são dos gringos, né? Soluções tecnológicas que vêm, né, do exterior. Então, nossos cenários, na verdade, eles são muito únicos. Então, por que a gente não está gerenciando esses cenários? O que está faltando para a gente tomar essas decisões com um certo grau de inteligência? Falta maturidade. A gente, como corpo técnico, nos falta maturidade para a tomada de decisão. É isso que a gente está precisando, é nisso que a gente tem que pensar, tá? O hardware está aqui, o hardware que eu usei, né? O TinyOS a gente já falou, o Riot eu já mostrei para vocês, o próprio Contic é um cara que eu uso bastante até hoje, né? Esse é o Cuja, o simulador que eu queria mostrar para vocês. Olha só como eu consigo mapear os nós da rede em tempo real. Aqui eu tenho uma saída dos meus moldes, eu consigo salvar isso aqui para avaliar depois. Aqui eu tenho o controlador da simulação para ver o tempo da simulação. E aqui eu vejo a comunicação dos nós em tempo real. Então aqui não tem mistério, galera. Consegue fazer muita coisa e você consegue mapear e fazer verificações dos dados desse sensor. Inclusive ele já vem com aqueles algoritmos mapeados. Então se você quer fazer um teste com COPE, instala um Contic na sua máquina e você vai conseguir fazer um teste com o COPE e com a MQTT já em tempo real. O OpenWSN é um que eu acompanho com muito carinho. Ele, na verdade, é um conjunto de ferramentas suportado pela Universidade de Berkeley, mas ele tem pouquíssima documentação, então é um pouco difícil da gente trabalhar. E se você não quer, você tem, por exemplo, o IoT Lab, SimLab, que são testbeds gigantescos para você poder trabalhar, e outros simuladores como a S3. O que eu mais uso é o Castalia também, quando eu não estou usando o Cuja, que ele é um simulador bastante bom para sensores. Cenários de aplicações, assim, a gente vai ter diversos cenários de aplicações, como, por exemplo, cidades inteligentes, grids inteligentes, a web em geral. Muitas das coisas são feitas na web, hoje análise de dados, data science. Então, essas coisas têm utilizado fusão de dados, né? O cenário de smart grids, em particular, é um cenário onde eu trabalhei muito com fusão de dados para o monitoramento de aplicações. Esse aqui é um conjunto de aplicações que o NIST nada mais é do que o Instituto de Padrões dos Estados Unidos, seria o equivalente americano do Inmetro. Ele mapeou uma série de aplicações onde você pode acabar usando fusão de dados. O estudo de caso da minha tese de doutorado foi o que eu chamo do no-break de cidade, né? O que é um no-break de cidade? Imagina que você tem, basicamente, o sistema elétrico é dividido em 4 graus de trabalho, né? Na verdade, são 7, mas 3 são de gerenciamento e 4 são ativamente do transporte de energia, que seriam a geração, Eita, esqueci. É geração, distribuição, consumo e transmissão. É geração, transmissão, distribuição e consumo. Né? Então, a geração seriam as grandes usinas elétricas, a distribuição seria a distribuição entre os hubs de energia, a transmissão seria a transmissão até a sua casa e o consumo seria o usuário final. Então, eu trabalhei na transmissão, então eu queria fazer um monitoramento das linhas de transmissão no modelo do Smart Grid, onde eu tenho gerência de energia bidirecional, eu tanto posso transmitir energia quando eu posso vender energia através do uso de energias renováveis, eu teria uma figura chamada, né, das baterias das linhas de transmissão. Então, as torres de transmissão seriam compostas não só das linhas de transmissão, como de baterias que seriam capazes de armazenar a energia que está sendo vendida pelo usuário final e a energia que está sendo, né, que não está sendo consumida, por exemplo, por uma cidade. Para que serve essa bateria? No caso de uma falha, no caso de um blackout, essa bateria seria acionada para ter a não interrupção da transmissão. Então, em alguns micronésimos de segundo, né, no evento de um blackout, eu acionaria essa bateria para, por exemplo, não ter paradas de energia.
Então, seria uma série de baterias como essa. Então, essa bateria dura quanto tempo? Provavelmente segundos ou milésimos de segundo. É só o tempo de eu mandar uma mensagem para que um hospital, de forma automatizada, possa, por exemplo, acionar um gerador de energia sem a intervenção humana. Enquanto, na verdade, a concessionária de energia iria tratar do problema. Então, essa seria um cenário de aplicação. E esse é um cenário que usa fusão de dados, porque a gente pode fazer a verificação da temperatura em termos do monitoramento da temperatura da bateria e do monitoramento da linha de transmissão. Né? O mesmo sensor para todo mundo. Então, esse é um problema particularmente desafiador, porque tem uma alta variação do monitoramento. A bateria, né, iria de 40 a 144 graus e a linha de transmissão entre 60 e 70, né? 60 e 80. Então, na verdade, você nota que os intervalos, que a gente chama de intervalos não razoáveis, né? não é um nome, não é não razoáveis, mas os intervalos assim, de erro da linha de transmissão, eles estão dentro do intervalo saudável da bateria. Então, e por que isso é um problema? Porque a bateria, principalmente num cenário como o do Rio de Janeiro, e olha o contexto evoluindo, né? A bateria, né, esquentando ao longo do dia, o calor, ele tem essa tendência a dissipar. Num ambiente seco, ele dissipa de forma mais fácil. No ambiente úmido, ele esquenta o vapor d'água ao redor. Na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente úmida, você vai ter esse elemento, né, do consumo de energia. Tá? Uma outra aplicação direta da fusão de dados é o que a gente chama de fasores. Né? Os fasores é o que a gente chama de angulação do consumo de energia elétrica, ou seja, eu tenho frequências, né? Essas frequências da energia elétrica podem servir como se fossem um mapa, né, do tipo de energia que está sendo, né, emitida. A energia, por exemplo, eu posso mudar as frequências para dispositivos diferentes dentro da minha casa, como se fosse uma marca d'água da energia elétrica. E eu posso usar a fusão de dados para a identificação desses fasores, para eu identificar qual tipo de produto está sendo utilizado e eu dar preços diferentes. Ou seja, se durante o verão você usa o ar-condicionado, eu vou cobrar mais do que de você. Se durante o verão você está usando, por exemplo, uma geladeira, eu não vou te cobrar mais, porque isso não faz sentido. Então, essas são considerações bizarras que a gente tem que fazer. Ranking Retrieval Systems, a gente usa muito fusão de dados também dentro do cenário da web para fazer montagem de rankings através, né, de extração de características de documentos. Então, isso é muito utilizado pelo Google, né, que vai dar origem a um trabalho chamado de Knowledge Fusion. Knowledge Fusion é uma tecnologia que ela surge em 2014 no trabalho de uma pesquisadora chamada Shin Luna Dong. A Luna era pesquisadora do Google, né, em 2014. Ela passa a ser pesquisadora da Amazon, se eu não me engano, em 2017, e ela trabalha dizendo o seguinte: a fusão de dados tradicional, ela lida com fontes e dados, né? Isso funciona para qualquer cenário, tanto IoT quanto sensores, e, na verdade, o que é um extrator para a gente seria o contexto. Então, esse extrator permitiria que a gente homogeneizasse os tipos de dados. O que ela quer dizer com isso na web? E eu não estou passando aqui. Que na web eu tenho diferentes tipos de dados, o que me interessa é uma determinada informação para que eu possa compor uns dados. Isso vai gerar o que a gente chama essa Knowledge Fusion, vai gerar uma Knowledge Base, uma base de dados comuns que, independente do formato, me daria um resultado. Então, né, independente do formato que eu tenho, TXT, DOM, TBR, eu seria capaz de extrair essa informação, né? E o que é extrair essa informação quando eu falo num sensor? É mudar o nível semântico, porque tanto independe para mim se o teu sensor ele vai enxergar 15 graus, 16 graus, 20 graus, 35 graus. O que eu quero saber é se o seu sensor está detectando que o meu usuário final está com frio, que está tendo um incêndio. Né? Então, eu quero construir esse conhecimento, esse knowledge assessment do ambiente que eu estou monitorando. Então, na verdade, a fusão de conhecimento para o nível de IoT nada mais é do que a transformação desse dado para que eu construa o seguinte: o que está acontecendo no meu ambiente. Fazendas é um cenário que tem sido utilizado bastante, né, justamente pelas variáveis. Né? O caso da Alejandra, que foi minha aluna de doutorado, a gente utilizou vários níveis de fusão de dados. A gente usou
a nível da coleta, onde aqui, porque a gente sabia que o ambiente era um ambiente difícil, hostil, a gente usava filtros para garantir a qualidade da informação, a gente tinha um nível de decisão local, sabendo se aquele acre tinha que ser irrigado ou não, e o nível de fazenda, de decisão a nível da fazenda. A fazenda é ou não produtiva, em termos da soma desses acres. Então, eu tinha fusão redundante, eu tinha fusão cooperativa, eu tinha fusão complementar, porque eu usava a umidade do solo, usava a temperatura, usava os dados que vinham da web para tomada de decisão, e eu tinha fusões na web, que eu pegava e misturava o dado da minha fazenda com o prognóstico do clima-tempo, né? No caso, né, do Weather Report, né, do relatório de meteorologia, para tomar decisão sobre o quanto de água que eu ia mandar, né, de como eu ia irrigar. Então, essas decisões são complexas e o cenário de fazenda ele é muito dependente da cultura. Então, aprender sobre a cultura em tempo real é muito importante para você fazer essa tomada de decisão. Por fim, uma coisa que a gente analisa hoje também é o viés, né? A gente vai decidir o viés como qualquer dado que for diferente da norma, né? E a maioria, ou seja, a maioria desses dados, né? Por exemplo, sistemas enviesados são bons para fusão, porque eles realmente vão eliminar dados normais, só se você identifica que aquilo é um viés, né? Então, em geral, o trabalho todo da estatística é eliminar o viés dos dados, para que você possa considerar os sistemas. O que a fusão diz é o seguinte: olha, eu não quero o normal, eu já sei o que é o normal. Eu quero justamente o que é anormal para poder entender se isso é uma anomalia. Então, a detecção do viés ela é muito útil em anomaly detection. Esse é um campo de estudo para quem gosta de modelagem matemática um pouco mais intenso. Isso é muito legal também da gente fazer, para a gente tentar. O cálculo do viés é justamente, ele é muito parecido com o cálculo que a gente tem dos filtros, né? Porque, na verdade, o viés ele é um filtro. O viés é o que a gente chama de o inverso da similaridade. Então, a similarity detection, ou seja, o quanto eu me aproximo da norma, né? Eu quero saber o que é, né? O que é diferente da norma. Então, eu posso fazer um filtro do viés para tratar só esse tipo de dados. E essa é uma forma muito simples de eu pegar um conjunto muito grande de dados e processar só um pedacinho curto. E saber exatamente o que vai acontecer com o resto. E para onde é que a gente está indo? A gente está indo para cenários onde eu trabalho a cognição, então tem um negócio chamado Cognitive Fusion, que utiliza as opiniões dos seres humanos para trabalhar. Descoberta de similaridade e padrões são extremamente úteis, né? A relação de complexidade, como, por exemplo, como a gente vai ver, questões de federated learning, ou seja, conforme aumentam os meus padrões, a complexidade dos meus padrões de decisão, isso vai ficando, né, cada vez mais difícil. Entropia e simetria, né? Não confundir com similaridade. Ou seja, né, como eu vou lidar com esses dados, né, em função da própria noção, e o que a gente chama de teoria de crença, ou seja, Dempster-Shafer. O quanto eu acredito e como eu lido com esses dados que eu não tenho certeza, como eu considero isso dado o meu contexto. Então, a gente vai ver algumas coisas com mais detalhes, como a lógica subjetiva, que é um dos padrões nesse capítulo de livro, que é a fusão de dados para ambientes inteligentes. Eu falo um pouquinho mais sobre lógica subjetiva. Tem um pesquisador chamado Aldon Iozum, da Universidade de Oslo, que ele é considerado um dos pais desse negócio. E ele é um cara muito gente boa, é um dos pesquisadores assim, mais gentis que eu já conheci. Eu fui no curso dele em 2016, né, conheci ele, a gente já almoçou juntos. Cara, ele tem várias ideias brilhantes sobre isso e ele usa muito lógica subjetiva dentro do cenário de segurança. A Knowledge Fusion é uma das funções mais interessantes que a gente tem para trabalhar em termos da plausibilidade, e a Cognitive Fusion, que leva em consideração essas questões humanas, também é muito interessante. Trabalhar com a crença e a incerteza sobre os dados é um dos padrões que eu acho que vai dar bem mais certo para... até pela capacidade que a gente tem dentro dos sensores de trabalhar como isso, né? E se a gente começa a pensar esses 4 paradigmas associados ao aprendizado de máquina, você é capaz de ter um resultado muito amplo dentro dos seus sistemas de decisão. É claro que a fusão de dados a nível de sensor, ela não elimina qualquer processo de aprendizado de máquina feito a nível de nuvem, mas em certos sistemas você precisa de decisões mais rápidas.
Então, você ser capaz de confiar nessa decisão rápida para você validar simplesmente esse processo na nuvem, isso é muito poderoso, né? Ou então você ser capaz de tomar uma decisão, né, de que você joga seguro para você poder ganhar tempo para tomar uma decisão melhor, isso também é algo poderoso. Então, esses sistemas de fusões complementares nos 3 níveis, sensor, edge e nuvem, são coisas que a gente tem que trabalhar bastante. Muitas pessoas são especialistas, né, nesses níveis de nuvem e de edge. Eu gosto muito de trabalhar a nível de sensores, é onde eu tenho mais atuado, onde eu tenho mais me divertido. Cláudio, tá? Cláudio. Pode falar. Então, só para exemplificar. Na verdade, sim, vamos pegar o caso do idoso. Digamos que o idoso, assim, você consiga monitorar a temperatura do ambiente, né? Aí, esse idoso é um ambiente, você consegue localizar onde ele está, né? Aí, digamos que ele esteja num local que esteja bem quente, tipo Bangu, como você deu exemplo, e aí, na medida em que você tem outros sensores, por exemplo, você começa a monitorar a frequência respiratória dele, a temperatura corporal dele, a fusão desses dados vai te, né, levar a uma tomada de decisão, né? Então, na verdade, você vai ter mais, mais segurança para dizer que aquele idoso precisa de uma intervenção. Não sei, acionar uma ligação, alguma coisa assim. Mais ou menos assim, por aí? Isso, na verdade, a gente tem uma área própria para esse negócio chamada Ambient Assisted Living, e teve uma tese de 2019, que é uma tese de um colega de vocês, que inclusive eu gostaria que ele tivesse aqui. Ele hoje mora no Canadá, faz o doutorado dele lá, que é o Cristóvão Iglesias. O Cristóvão trabalhou com modelos baseados, sensíveis ao contexto para fusão de dados, para geração de sistemas baseados em fusão. E dentro desses sistemas de fusão, a gente tem diversas aplicações. Ele trabalhou com aplicações, por exemplo, de queda, baseado em acelerômetros no idoso. Ele trabalhou com sistemas de water leakage, né? O idoso deixou a água aberta, de gas leakage, o idoso deixou o gás ligado. Mas o que era mais interessante é que tudo isso é trivial de fazer. O que o Cristóvão fez e que é muito interessante? Ele usou aprendizado por reforço para aprender o seguinte: quais são os dados do idoso? Né? O que acontece com o idoso? Então, por exemplo, assim, o idoso tem um conjunto de hábitos muito, muito razoável. Ó, ele vai acordar entre as 6 e as 8 da manhã, todos os dias, ele vai almoçar meio-dia, ele vai jantar às 8 da noite, ele vai dormir às 10, digamos assim, né? Então, se, por exemplo, tem o gás ligado às 2 da manhã, cara, isso é um problema. Isso, alguma coisa errada aconteceu. Se 2 da tarde o idoso está deitado no chão, isso é um problema, né? Então, o que pode ter acontecido? Então, trabalhar os hábitos da pessoa e chamar esses hábitos como contexto de cada pessoa, ou seja, cada pessoa é diferente, para tentar lidar com essa imprevisibilidade. Então, sim, esse cenário de monitoramento de idosos, não só de idosos, mas pessoas com necessidades especiais, ele é um cenário muito rico em aplicações, mas mais do que as necessidades das pessoas, entender que cada pessoa é um ambiente único de monitoramento e que tem pressupostos e condições únicas. Então, aprender sobre esses pressupostos vai tornar o teu sistema de decisão muito mais razoável. Imagina, por exemplo, que alguém... Eu tenho um hábito muito negativo. Se deixado a Deus dará, eu troco o dia pela noite. Eu não tenho nenhum problema em dormir às 5 da manhã e acordar às 2 da tarde. Inclusive, eu prefiro. Eu lido com menos seres humanos ao longo do dia. Mas, né, o mundo real não funciona assim, né? Então, por exemplo, se você sabe que o idoso é uma coruja, né, não tem problema. O gás está ligado às 2 da manhã. Mas se você sabe que o idoso é um cara que acorda bem cedinho para fazer as coisas, né, e dorme bem cedinho, cara, isso é muito complicado. Se você sabe que o idoso é um cara super ativo, que ele sai, que ele faz as coisas, e ele tá parado há 6 horas sentado no sofá, né? É tipo o Netflix, quando você está assistindo muitos episódios há muito tempo, que ele coloca um marcador. Será que você morreu? Né? Você tá tudo bem? Você dormiu? A mesma coisa acontece, é o que esse sistema deveria ver. Tentar entender os padrões de visão para tentar dar uma decisão. E aí você tem algo de maior qualidade. Legal, show. Tem muitas aplicações, é um cenário muitíssimo rico, né? Eu gosto muito, né? Só que é um cenário que é meio ingrato, né? Como eu costumo brincar com quem trabalha com sensores, quando você trabalha com sensores, você tem 2 problemas. Quais são esses 2 problemas, Cláudio?
quando você trabalha com sensores, você tem que debugar não só o software, mas o que você tem de hardware também. Então, fazer um bom hardware, ele é intrinsecamente difícil, né? Porque, na verdade, principalmente hoje, a gente está muito acostumado com o Arduino, mas o Arduino é muito pouco confiável, o Arduino dá muito problema na solda, o Arduino dá muito problema, os sensores têm pouca sensibilidade. Então, esses são pequenos problemas que a gente acaba tendo que lidar. Mas é legal, é interessante, dá para fazer umas coisas bem bacanas também. Ok? Pessoal, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Vocês ficaram caladinhos hoje? É quinta-feira, final da semana, está acabando as férias, está todo mundo já no fim das forças. Dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Então, beleza. Então, pessoal, eu vou continuar trazendo agora esses tópicos que são temas de pesquisa ao longo das próximas aulas. Eu devo trazer uma ou outra palestra também de pessoas trabalhando em temas interessantes. Então, eu vou desejar, ainda estou conversando com o GHT para ver o que a gente vai fazer em relação ao trabalho final da disciplina, mas fiquem tranquilos que para vocês isso vai ser mais tranquilo. Eu desejo a vocês, pessoal, um excelente final de semana, um ótimo dia para todos, né? E eu vejo vocês na próxima terça-feira. Então, um forte abraço a todos. Problemas, dúvidas, traumas e desilusões, é só me procurar, que eu vou buscar atender da melhor forma possível. Então, um abraço. Bom dia para vocês aí. Fala, Luciano.